Felipe Neto, Lulu Santos, Xuxa Meneghel, Bud Light nos Estados Unidos. O que todos esses casos têm a ver com o livre mercado? Como a lógica sobressai frente às narrativas populistas e lacradores desses artistas e tantos outros? Pois bem, para quem não acompanhou, eu quero fazer uma correlação direta com o que aconteceu nesses casos específicos, mas poderíamos fazer tantos outros com as causas que nós defendemos aqui nesse canal. Causas de liberdade individual, liberdade de mercado, liberdade de expressão, enfim, a liberdade no seu mais amplo conceito. Como ela realmente envolve a nossa vida e faz com que qualquer intervencionismo ao longo do tempo pareça pequeno, e realmente é pequeno, frente às consequências que ela traz. Pois bem, é isso que eu vou explicar aqui. Mas antes, para quem ainda não sabe, eu tenho disponível, já somos praticamente 100 pessoas, na minha comunidade chamada Liberdade Sem Fronteiras. Nessa comunidade, em que o link está no descritivo, o QR Code está aqui na tela, a gente faz encontros mensais, online e ao vivo. Além do mais, todas as semanas eu faço vídeos específicos de assuntos mais diversos do momento, mas bem aprofundado, de uma forma didática. Inclusive, toda segunda-feira sobe um vídeo bem aprofundado. Ontem, eu estou gravando hoje numa terça-feira, que eu estou aqui em Vitória, farei uma apresentação sobre educação financeira numa escola daqui. Eu coloquei um vídeo sobre o histórico da intervenção econômica na Argentina. Como todo o processo do peronismo fez com que a Argentina chegasse hoje a ter 50% da população abaixo da linha da miséria. A gente faz também, a cada 2 meses, pessoas de renomes da economia, da política, do esporte, fazer encontros em que eles falam especificamente para nós, membros da comunidade. E a cada 3 meses também fazemos encontros presenciais, além de resenhas sobre livros e filmes para olharmos de novo. O foco aqui é o que está abaixo da ponta do iceberg. Pois bem, está disponível, então acesse a comunidade e nos vemos lá semanalmente, tá? Voltando aqui ao tópico, para quem não acompanhou, Lulu Santos teve um show cancelado em Criciúma, em Santa Catarina. Foi noticiado em diversos sites, falando que ele cancelou por falta de público. Felipe Neto veio a público há pouco tempo também, falando que perdeu quase todos os seus patrocinadores. Além disso, fez uma campanha em que soou bastante negativo para a Bis, que era uma de suas patrocinadoras. Eu li coisas a favor, inclusive, da Kit Kat, que é a concorrente, e ela teve o seu nome muito mais divulgado e pessoas passaram a dizer que não consumiriam mais bis. A gente viu recentemente também nos Estados Unidos a Bud Light, que fez uma campanha colocando drag queens em suas latas de cerveja. Aconteceu que 93% das vendas dessa cerveja caíram nos Estados Unidos. Uma queda brutal de receita para a empresa, que obviamente retirou do ar essa campanha. O que vimos nos últimos tempos foram empresas aceitando colocar a sua marca com artistas lacradores. Aqueles que estão muito mais preocupados em passar uma imagem de um grupo minoritário do que efetivamente fazer uma propaganda da sua marca. E aqui eu não quero fazer juízo de valor a nenhum grupo minoritário ou absolutamente nada. O vídeo será sobre economia, mas mostra como quando uma empresa sai do conceito que originalmente foi criado, que é entregar bons produtos e serviços aos seus consumidores, ela acaba deixando de lado o ponto principal, que é satisfazer esses consumidores, e ela passa a jogar contra ela mesma. Pois bem, um outro fato também que foi noticiado recentemente foi que a Xuxa Meneghel, uma eterna lacradora nos últimos tempos, fez mais um filme chamado Uma Fada Veio Me Visitar. O filme da Xuxa, que estreou nos cinemas no dia 12 de outubro e ficou exatamente 21 dias em cartaz. Por quê? Ele foi um agonizante fracasso e foi tirado das salas de cinema. Portanto, ele não atraiu público suficiente
para permanecer em cartaz. Elaborei aqui alguns pontos e, juntamente com leitura de alguns sites diferentes, vou trazer esses pontos aqui à tona do que pode ter acontecido com esse filme da Xuxa mais recentemente. Temos um país polarizado politicamente? Pode ser. Ponto 2. A Xuxa já está mais velha e talvez não atraia mais o público consumidor mais jovem quando eu, que sou de 1982, por exemplo, tinha ela basicamente todos os dias na televisão. Xuxa também estreou no streaming com um reality chamado Caravana das Drags, o que certamente afastou mais ainda o público conservador, que vem cada vez mais se posicionando. E eu acho isso ótimo. Com respeito, temos que nos posicionar. Se nós ficarmos calados, enquanto isso, o outro lado vai simplesmente enfiando goela abaixo determinadas ideias que pouco me importa se o outro faz isso dentro da casa dele e considera isso razoável. Na minha casa, não acreditamos pelos valores que temos. Por isso, com respeito, acho super factível e super importante nos posicionarmos. O que dizia, portanto, esse reality que estreou no streaming chamado Caravana das Drags da Xuxa? 10 talentosas drag queens de todo o Brasil competem pelo título de Drag Suprema, enquanto viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus decorado da forma mais extravagante possível. Deve ser um belo de um filme, hein, Xuxa? Seguindo aqui, será que o chato do politicamente correto muito presente nesse novo filme da Xuxa? Eu, obviamente, não vi, mas eu li que sim, que está carregado do politicamente correto, que aqui entre nós se tornou algo insuportável. Não é nem algo que incomoda um pouco, é insuportável a cultura do politicamente correto. Portanto, eu não sei exatamente qual foi o motivo, mas acontece que ele foi o maior fracasso e saiu das salas de cinema. Pois bem, aqui eu quero fazer um contexto da parte econômica, fazer uma correlação com a parte econômica. O que todos esses casos têm a ver com o livre mercado? Porque justamente isso nos mostra que o único mecanismo eficiente para prover bons produtos ou serviços aos consumidores é o livre mercado. Vamos fazer uma recapitulação aqui do que eram as ideias de Karl Marx. Claro que há muitas ideias em volta dele, mas uma delas é a mais-valia, é o conceito da mais-valia, que ela refere-se basicamente ao processo de exploração, segundo Marx, exploração da mão de obra assalariada. Segundo Marx, os trabalhadores não receberiam o equivalente àquilo que produzem e que todo o lucro obtido através da produção de mercadorias vai direto para o empregador, portanto, o capitalista, que se apropria do trabalho excedente. O que ele quer dizer aqui, em português claro, é que o trabalhador, ele gasta horas trabalhando para um capitalista e que o capitalista, abocanha grande parte do que deveria ser salário dos trabalhadores, fica com o capitalista quando ele vende o seu produto ou seu serviço. Pois bem, essa ideia de Marx ela é completamente ultrapassada e já se mostrou completamente errada na economia. Não tem a ver com eu ser ideologicamente oposto às ideias de Marx. Tem a ver que a realidade não é assim. Marx, na sua tese, vamos lembrar que isso foi há séculos atrás, Marx ele desenhou essa tese, mas ele não colocou o conceito de subjetividade do valor. Ou seja, cada um de nós atribuímos valores diferentes a produtos iguais. Alguém pode não gostar dessa minha camiseta e eu gosto, eu atribuo um determinado valor que outra pessoa não atribui. Assim como, por exemplo, eu torço para um time, eu atribuo valor à camiseta do meu time, enquanto aquele que torce para o time oposto não atribui valor a essa camiseta. Ou seja, o conceito de subjetividade do valor não é colocado nessa definição de Marx. E, obviamente, o quanto um consumidor ou um grupo de consumidores atribui valor a esses produtos ou serviços é o que efetivamente gera um preço para aquele produto ou serviço. Quantos consumidores estão dispostos a pagar por aquele produto ou serviço? Ora, se um trabalhador ou um grupo de trabalhadores passam horas produzindo alguma coisa que nenhum consumidor compra, não adianta ele querer
ganhar mais como salário se nada daquilo para de pé. Afinal de contas, o capitalista não vai obter receitas porque ele não consegue vender, uma vez que os consumidores não compram esses produtos ou serviços, e obviamente os trabalhadores estarão na rua, serão demitidos. Portanto, o que Marx não colocou é que o valor do salário dos trabalhadores tem muito mais a ver com a produtividade que ele gera para a empresa. Aqueles bens ou serviços produzidos por aquela empresa ou aquele conjunto de empresas têm um valor que é atribuído pelos consumidores? Se sim, a empresa conseguirá vender e colocar os seus produtos no mercado. Caso contrário, não. Portanto, a teoria da subjetividade do valor determina muito mais o salário daqueles trabalhadores. Se a empresa consegue vender uma quantidade altíssima dos seus produtos ou serviços, sem dúvida, tem demanda para esses produtos ou serviços, e a empresa demandará mais mão de obra para produzir mais produtos para suprir aquela demanda do mercado. Uma simples lógica de oferta e demanda. Justamente o preço é um mensageiro numa economia porque ele nasceu para isso. Se o preço de alguma coisa está muito alto, ele mostra aos empreendedores o seguinte: olha, tem uma demanda por esse produto, produza mais. Ou outros empresários se direcionarão a produzir esse produto ou serviço para suprir aquela demanda dos consumidores. E o preço começa a subir. Se tem uma demanda maior do que a oferta, o preço sobe. E aí, quando um grupo de empreendedores se direciona para produzir mais, para atender aquela demanda, aumenta a oferta do produto, o preço cai e o mercado volta para o equilíbrio. Bastante óbvio, né? Pois bem, tem pessoas que ainda acreditam na teoria da mais-valia do Marx, que o capitalista se apropria de grande parte do salário do trabalhador. Ora, vamos falar então aqui o básico. O capital, ele é um fator de produção. Assim como terras, assim como máquinas, o capital, ele é um fator de produção. E o que remunera o trabalho do capitalista é justamente as vendas dos seus produtos. O capitalista só consegue ser remunerado após as vendas dos seus produtos, ou seja, ele assumiu o risco de comprar máquinas, de alugar um imóvel, de produzir um bem que ele não saberia se conseguiria ser vendido no mercado. Portanto, ele assumiu um risco prévio ao colocar um capital na frente, o que pressupõe ele ter um investimento, uma poupança inicial, para colocar em risco esse investimento e essa poupança que ele conseguiu fazer previamente. Ele coloca à disposição da produção, que pode dar certo ou dar errada, e caso dê certo, ele é remunerado em cima desse capital e desse risco que ele tomou. De novo, bastante óbvio, né? Repito, tem gente que acredita ainda na teoria da mais-valia do Marx. E o que acontece, portanto, se o capitalista que colocou o dinheiro na frente não consegue vender seus produtos, seus serviços? Basicamente, aquele capital que ele investiu inicial, que ele tinha poupado previamente, vira pó. Vira zero. E aí o trabalhador, ele perde, obviamente, o seu emprego. Mas é isso. O capitalista, ele perdeu não apenas a sua empresa, como perdeu todo o capital que ele tinha poupado, que ele tinha investido e acabou dando errado. Portanto, como qualquer coisa óbvia na vida, maior risco, maior possibilidade de retorno. E não tem certo ou errado. O capitalista, o empreendedor, precisa do empregado e o empregado precisa do empreendedor. Essa lógica marxista, que é amplamente falada no Brasil há mais de 2, 3 décadas, é um discurso e uma narrativa da esquerda, em que tem um explorado e um explorador, quando um precisa do outro. Felizmente, grande parte da população já percebe isso e já sabe que essa é uma narrativa falida da esquerda. Pois bem, quando falado tudo isso, a gente consegue fazer um paralelo. Não foi isso que Lulu Santos e Xuxa fizeram no show? Ou seja, eles ou alguém colocou o dinheiro para investir na produção daquele show ou daquele filme. Teve que alugar um espaço, montar o palco, para isso contrata pessoas, ou a Xuxa tem que produzir todo o seu filme. Isso exige um capital prévio. Alguém poupou esse dinheiro antes. Alguém colocou esse dinheiro no risco antes. Nesse caso, ambos deram errado. E, portanto, eles estão agindo como capitalistas, mas acabam votando em pessoas que defendem ideias retrógradas e são corruptos, porque está mais do que claro isso, ideias retrógradas e governos que estendem a mão aos socialistas e a ditadores acima de tudo.
Não é isso mesmo que Lula fez recebendo Maduro aqui? Não é isso que Lula faz defendendo o governo da Argentina de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner? Não é isso que ele faz ao defender o ditador da Noruega? Não é isso que Lula fez nos anos 90 ao lado de Fidel Castro ao criar o Foro de São Paulo? Que, quem duvida, basta entrar no site e ver as atualizações que estão em dia do Foro de São Paulo e é mencionado por todos eles. Ora, eles que são capitalistas, que viraram multimilionários, aproveitando do livre mercado, da livre oferta e demanda, agora vota em socialistas ou pseudo-socialistas que se passam muito mais de bonzinhos para implantar as suas práticas ditatoriais amparados em corrupção. Portanto, Xuxa, Lulu Santos, quando vocês dizem que a culpa é dos bolsonaristas, colocando todo mundo que está no espectro à direita como bolsonarista, demonstra, primeiro, uma desonestidade intelectual. Segundo, uma ignorância brutal do que é uma ideologia de direita, que não tem a ver com estatização, não tem a ver com o governo intervindo em nossas vidas, tem a ver com liberdade de buscarmos aquilo que queremos e consumirmos aquilo que queremos. E o público mostrou isso amplamente. Seja bolsonarista ou não seja bolsonarista, seja de direita, de centro, de diagonal, ou o que vocês quiserem, senhores artistas. O público é livre para consumir aquilo que eles querem. E antes de vocês julgarem se o público é A, B, C ou D por não irem aos seus shows, veja se aquilo que vocês vêm praticando está alinhado com aquilo que o público consumidor quer consumir. Se não quiser, pare de pleitear por dinheiro público. Tomei aqui a liberdade de procurar o site da Lei Rouanet, porque eu vi alguns sites falando em que a Xuxa sim tinha conseguido pouco mais de R$1 milhão para fazer esse filme. Não sei se isso é verdade ou não, o site da Lei Rouanet está fora do ar. Não consegui encontrar a informação. Mas vamos supor que ela não tenha usado dinheiro público e simplesmente o filme foi um fracasso porque as pessoas não querem ir. Parem de se vitimizar e aceitem que a lacração de vocês afugenta o público. E o público tem total liberdade de assistir aquilo que ele quer. Sabe o que eu falo? Bem-vindo ao livre mercado. Da mesma maneira que em algum dado momento as pessoas consumiam aquele produto ou serviço que vocês queriam, agora não queremos mais. Meu muito obrigado e viva o livre mercado.